Olá, o tema do programa de hoje é direito do consumidor e quem está aqui comigo para responder às perguntas que chegam pelos nossos canais de comunicação é o professor Cláudio Bonato. Tudo bem, Bonato? Prazer te receber. Tudo bem, Nilton. Prazer é todo meu de estar aqui nesta casa novamente, que aprendi a gostar como se fosse minha. E você pode participar do nosso programa mandando sua pergunta para o WhatsApp 51 985946773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Vamos falar então das questões que envolvem o consumidor, o direito do consumidor, e eu começo com uma pergunta que chegou através do nosso WhatsApp que diz o seguinte: meu marido é taxista e filiado ao Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. Ele paga R$40 por mês. Como não faz uso do serviço que é oferecido por essas duas entidades, é tudo muito longe, ele pediu para sair e não pagar mais. No entanto, ele foi informado que para fazer isso teria que deixar de ser motorista, provavelmente taxista. É correta tal informação? O que ele pode fazer para deixar de pagar os R$40? Já falei neste programa, e é sempre bom, telespectador, sabermos que nós só somos obrigados a fazer alguma coisa em virtude de lei. Está lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Confesso que para mim é novidade. Não tem lei, pelo que eu saiba, obrigando isso aí. Agora, como o táxi é um serviço público concedido, assim como o motorista de ônibus, que é um monopólio estatal, a Secretaria Municipal dos Transportes tem a resposta para esse questionamento. Primeiramente, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor nesta relação, porque é um serviço público concedido, taxista, né? Por isso tem aquelas exigências, fazer exames de 5 em 5 anos, me parece, para verificar a questão de saúde do motorista, etc, etc. Então, eu, no seu lugar, telespectadora anônima, procuraria a Secretaria Municipal de Transportes, ela não fala de qual cidade, aqui em Porto Alegre, presta um serviço excelente, mas todo município tem a sua Secretaria Municipal de Transporte que autoriza esse serviço de táxi para verificar se é obrigado a pagar isso. Eu entendo que não é obrigado, porque não há lei que obrigue. Mas talvez haja uma lei municipal. Pode ser. Aí que por isso tem que ir na secretaria, porque a secretaria sabe de tudo. Agora nós, juristas, para saber as leis municipais de 497 Com certeza. municípios. Mas no caso, você chamou a atenção de uma coisa bem interessante, que é o fato de o serviço de táxi ser uma concessão pública, que é um pouquinho diferente, né, do serviço de transporte por aplicativo. Por isso essa questão é discutida quase sempre, porque os motoristas de táxis ficaram um pouco, né, decepcionados, porque deles é feitas determinadas exigências que não são feitas, segundo eles, aos motoristas de aplicativos. E aí o que eles afirmam? Uma concorrência desleal, porque são submetidos a diversos exames, renovação periódica da concessão, enquanto que os motoristas de aplicativo, essas empresas aí, só têm os bônus e não tem os ônus, segundo eles. A Patrícia perguntou: estou tentando deixar de pagar a taxa de manutenção de conta do meu banco e não estou conseguindo. Dizem que é obrigatório. É verdade isso? O que eu faço? Não, Patrícia, o Banco Central, olha, é outro serviço regulado. O Banco Central é a agência reguladora. O Banco Central, há bastante tempo já, tendo em vista essas questões, ele fixa vamos dizer assim, uma sacola de produtos fornecidos pelo banco, como folhas de talão de cheque, hoje em dia nem é mais utilizado, mas retirar dinheiro em caixa eletrônico. São 8, me parece, 8 serviços fornecidos pelo banco que são gratuitos, segundo esse pacote do Banco Central. Acima disso, que aí é mais qualificado, o banco está autorizado a cobrar a taxa por este serviço que excederem o pacote do Banco Central. Então, você tem que falar lá no seu banco se eles estão cobrando pelo pacote do Banco Central, que o Banco Central diz que é gratuito, e aí está errado. Agora, se você acessou outro tipo de serviço, eles estão autorizados a cobrar.
Vou fazer uma pergunta sobre, não é exatamente a pergunta da telespectadora, mas também tem a ver. E os cartões de crédito, a taxa anual que você paga? Mas a administradora que cobra, e aí o banco repassa, né, Nilton? É a administradora, por isso que a gente deve ter bastante atenção nisso, né? Porque a concorrência, algumas administradoras até nem cobram, porque querem cativar o consumidor e fazer com que ele utilize o cartão, né? Porque eles têm a cobrança lá daquele que vende, que é o maior, não é a anuidade do cartão, para eles não é nada. Tanto que quando eles mandam para a nossa casa, está escrito no código que é gratuito, é anuidade. Não é a maior arrecadação. A maior arrecadação é aquele percentual que eles cobram dos lojistas ou dos fornecedores de um modo geral. Mas é bom sempre se orientar para saber o quanto que tem que pagar por ano. Eu, por exemplo, tenho cartão, não pago nada, não me cobro, porque o banco, a administradora provavelmente não cobra do banco, o banco não me cobra, né? Tem que se informar. E também olhar, né? Ó, tal administradora está cobrando menos, né? Isso, às vezes cobro bem menos, né? E tem algumas que dão algumas vantagens, como, por exemplo, aí nos aeroportos, né? Você tem uma sala VIP. Não, há uma concorrência muito grande, né, dos cartões de crédito. Bom, agora a gente vai falar aqui uma pergunta que chegou também pelos nossos canais, que diz o seguinte: comprei um celular no dia 29 de julho usando o programa de pontos que tem desconto no pagamento. Depois de muita conversa, o atendente fez a pessoa adquirir um celular da marca chinesa. Não simpatizei muito, diz essa pessoa, mas como ficou num preço bom, eu levei. Não aceitou o seguro que vem embutido na compra. Foi cancelado também o seguro. Me entregaram o aparelho, lacrado, tudo bem. Quando cheguei em casa, ao abrir o celular para poder acessar, veio um contrato que eu teria que assinar para que o aparelho funcionasse. E quando ela leu, ela viu que a empresa disse que poderia acessar seus dados, não teria direito de reclamar, enfim, e que estaria concordando com tudo que estava exposto ali. Então, ela foi no PROCON, o funcionário da operadora viu que não estava cancelado tal seguro e cancelou o mesmo e não deixou o protocolo. E ainda diz o seguinte, né, no tal contrato, veio junto com o celular, diz que eu tenho 7 dias para devolver a partir da compra. Ela está com um problema com essa compra que foi feita através de pontos. Pelo que eu entendi da pergunta, ela quer saber se pode devolver o celular, né? E também essa questão do seguro que ficou ali embutido. O seguro é considerado venda casada quando é obrigatório, ninguém é obrigado a fazer seguro. Agora tem duas questões aí, né, Nilton? O telefone é chinês, tudo bem. A operadora é chinesa? Óbvio que não. Como é que a operadora chinesa vai operar aqui dentro? A operadora que eu estou falando do serviço de telefonia, como nós temos, tem que ser autorizado no Brasil. Sim. Então, o telefone chinês é uma coisa. Qual é a empresa que está dizendo que vai ter acesso aos dados? A operadora ou a fábrica do produtora do telefone? Ela não esclarece? Se é a fábrica, o que a fábrica tem a ver? A fábrica fabricou o telefone entra em operação, mas com uma linha fiscalizada pela Anatel. Então, ela tem que reclamar na Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para verificar se esta situação de ter acesso aos dados particulares dela é permitido por lei. No meu modo de entender, não. Apesar de que eles acessam, né? Mas não pode, pela Lei Geral de Proteção de Dados, publicizar esses dados. Né? Então, tem que procurar a Anatel. O telefone chinês, isso aí é outra coisa. Né? Agora, você não gostou do telefone, o contrato não foi cumprido, rompa o contrato. Se ele não quiser romper, entre em juízo, que você pode alegar que não era bem aquilo que eles explicaram que era. E sempre que não houver a declaração condizente, o juiz vai anular o contrato. Está lá no artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ela deve fazer uma denúncia na Anatel sobre a questão dos dados. Dos dados. Não aceitar a venda casada de seguros. Não, isso aí é até crime, é venda casada. E por fim, se não está satisfeita com o aparelho, devolver. Devolver o aparelho e romper esse contrato. Perfeito. Porque ela comprou gato por lepre, como se diz. E acontece, né, Vanessa? Acontece. Acontece bastante. Erasmo pergunta: estive em um barzinho com a apresentação ao vivo de um artista.
Ele ficou surpreso quando foi pagar a conta que cobraram o couvert artístico. Ele pagou o couvert, mas não concordou com a cobrança, porque, segundo ele, não foi avisado previamente. Ele pergunta, o bar poderia ter comprado o couvert? Pode cobrar, sim, Vitor. Mas desde que esteja na música ao vivo, música eletrônica não. Mas música ao vivo tem dispositivo específico na lei sobre isso, pode cobrar. Mas tem que ter cartazes orientando, cobramos o couvert artístico da música ao vivo, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Mas é autorizada a cobrança sim. Por quê? Porque tem música ao vivo ali, então você vai ou não. Está lá, olha, cobramos couvert, você entra. Ah, eu gostei do cantor, eu pago com muita satisfação. Porque esse dinheiro que eu estou pagando não é para o restaurante, é para o cantor. E às vezes a gente escolhe aquele bar justamente porque sabe que tem música ao vivo, né? Então eles cobram por fora por quê? Porque senão o tributo incide sobre aquilo que eles vão pagar para o cantor. O cantor está lá se apresentando como se fosse no auditório. Né? Claro. Tá. Estou indo num show, né? Estou indo num show. E tendo um jantar no show. Né? Então, pode cobrar. Sim. Logicamente, quando você entra em um bar, né, há uma pessoa cantando, você vai perguntar. É isso. Vocês vão cobrar? Não, mas tem que estar escrito, né? É obrigatório estar escrito, cobramos, tem que estar orientado em todos os... Cobramos o couvert artístico da música ao vivo. Sim. É obrigatório, não precisa perguntar, não, tem que estar escrito. Agora, se não achar as placas, vocês cobrem. Tá, tem que avisar para não constranger a pessoa na hora do pagamento. Até porque também o artista que está ali está fazendo seu trabalho, né? Seu trabalho. E aí nós temos que, né, reconhecer isso. Tá? Bem, a gente vai a um breve intervalo e volta em seguida, então, com mais dúvidas e mais sugestões de perguntas que chegaram pelo nosso canal de comunicação em um instante só. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, hoje, segunda-feira, respondendo perguntas sobre direito do consumidor com o nosso amigo, já nosso colega aqui da TVE, o professor Cláudio Bonato. E você pode participar enviando sua dúvida através do WhatsApp 985-946-773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Bonato, olha só. A Sandra mandou a seguinte pergunta. Comprei uma peça de carne no supermercado e vi na hora que fui para o caixa que no produto havia uma etiqueta escrita à mão com um outro preço e uma etiqueta impressa com preço diferente. O valor da etiqueta escrita à mão era maior. No caixa valeu o maior preço. O que eu devo fazer em casos assim, quando um produto tem dois valores? Até vou acrescentar que às vezes um valor está na prateleira, que é só o código de barra, daí quando você chega lá, a surpresa, um outro valor. Totalmente ilegal. Lei 10.962 diz que se o consumidor encontrar preços diferentes do mesmo produto em qualquer estabelecimento comercial, vale o menor. Então, esse supermercado ele não gosta. Tem supermercado, a maioria dos supermercados que querem cativar consumidores, está escrito nas prateleiras. Se você encontrar preços diferentes, avise ao caixa. Nem precisa avisar, mas está lá, vale o menor. Pode olhar, presta atenção. Se você encontrar dois preços diferentes do mesmo produto, vale o preço menor. Porque está na lei, Nilton. E a lei nós temos que aprender a cumprir. Lei é lei. A lei é para regular a vivência em sociedade. Ela tem o bom sentido de fazer pelo melhor. E às vezes é deturpada. Interpretações equivocadas é que deturpam. Agora, a lei em si, quando nasce, é para o bem. E nós temos que respeitar, porque é o bem de todos. Porque senão seria a barbárie e valeria a lei do mais forte. Ou seja, nesse caso, vale o preço menor. E tem que chamar o PROCON e a multa é R$50 mil no mínimo, porque está totalmente ilegal. E o PROCON
fiscaliza isso, né? Então a telespectadora deve reclamar desse supermercado. Quando acontece uma coisa dessa comigo, eu já vou direito, olha aqui, eu só não te prendo agora, porque eu estou aposentado, mas eu ainda poderia te prender. Mas quando eu era coordenador das promotorias, eu evitava de ir ao supermercado. Por quê? Porque eu teria que tomar as providências, porque qualquer do povo pode. Está lá no Código de Processo Penal. Qualquer do povo pode. E o agente público deve prender quem se encontra em flagrante delito. Crime. Prende, o senhor está preso. E aí eu evito fazer isso, mas às vezes dá vontade, porque é tão, assim, escrachante a coisa que a gente fica com pena daquela pessoa que age dessa forma, não sabe viver em sociedade, com todo o respeito. O Jerônimo enviou a seguinte pergunta: paguei uma conta e não conferi se estava tudo certo. Ao chegar em casa, verifiquei que havia uma cobrança a mais na conta. Posso exigir que me devolva o que foi cobrado a mais com juros? O que eu posso exigir? Olha só, isso nem era para estar no código isso aí, porque isso é uma aberração. Mas o código regula na questão da cobrança de débitos, está lá no artigo 42, parágrafo único. O consumidor cobrado, não é tentar cobrar, cobrado em excesso, tem direito, e até uma expressão jurídica, a repetição em dobro, ou seja, a devolução em dobro do que pagou em excesso. Ou seja, você recebe o que pagou em excesso e o mesmo valor como se fosse uma sanção civil. Então, você cobraram e você pagou 100, você tem direito ao 100 mais 100, ou seja, 200 de volta. E se passou algum tempo, correção monetária está expresso no artigo 42. Quer que eu leia? Quero. Então, olha aqui, ó, 42, parágrafo único, telespectador. Olha que coisa fantástica. Eu acredito em você, mas é bacana a gente ler. Mas é bom para o telespectador saber e é isso correto. Olha aqui, ó, parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do débito, ou seja, a devolução por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juro legal, salvo hipótese de engano justificável por parte de quem? De quem cobrou em excesso. Olha que coisa, precisa um intérprete para isso aqui ou está facílimo a leitura? Coisa de louco. Só a devolução ali, né, repetição do indébito, que o telespectador não entende, porque é jurídico. E está na lei, repetição do indébito, do indevido. Mas é devolução do que foi pago em excesso. Não é fantástico esse código? Maravilha. Ou seja, é bacana, seria, digamos, indicado que sempre que você faz uma compra, quando chegar em casa, olhar a nota fiscal, verificar se está tudo correto. Nem precisaria isso se todas as pessoas agissem de acordo com a sua consciência. Claro. Eu não tenho dúvida que a consciência de uma pessoa não autoriza a fazer isso. A Tereza pergunta: assinei um contrato para a realização de um concerto na minha casa. Depois de assinar o contrato, fiquei sabendo que o prestador de serviço não é bom. Posso cancelar esse contrato? É complicado, mas pode sim, Tereza, desde que você tenha provas. Agora, o ideal é que a gente sempre se oriente antes de firmar o contrato. Por quê? O contrato ele só é desfeito pelo distrato. E o distrato tem que haver concordância de vontades. Se ele não quiser, ela vai ter que entrar em juízo para romper o contrato. Agora, ela tem boas razões, porque verificou que o prestador de serviço não é um bom prestador de serviço e se ela continuar com esse contrato, provavelmente vai ter problema. Então, se ela alegar isso em juízo, vai romper, mas só o juiz pode romper, porque o contrato é lei entre as partes. E só quem pode romper uma lei firmada por contrariar o ordenamento jurídico é o juiz, é o único, tá? Mas é complicado. Ou seja, ela... Tem que sempre se orientar antes.
Buscar orientação antes de O assinar PROCON os tem a contratos. relação dos maus fornecedores, né? É mesmo? Tem, se tu ligar para lá, olha, eu quero fazer um contrato com a empresa tal, estou para comprar aí um computador caro para o meu trabalho. Essa empresa está cadastrada aí, eles vão te dar todas as informações. Pode comprar que a empresa não tem uma reclamação sequer. Nós não fazemos isso. É, É aquele ditado que diz, quando tu encontra uma coisa muito barato, cuidado, porque o barato sai caro. E quando a esmola é demais, até o santo desconfia. o Código do São ditos Consumidor, populares. o Código do Consumidor começa inclusive com essa. Começa aqui, ó. Opa! O Mauro, ele diz o seguinte: comprei uma pizza com 2 sabores e fiquei apavorado com o preço. Eles cobraram como se fossem 2 pizzas. Está certo essa prática? Também, né? Ô Mauro, o preço é livre. Os caras cobram pela pizza o preço que eles quiserem. O que nós temos que fazer é o seguinte: não comprar mais desse pessoal e dizer, olha, eles cobram uma como se fosse 2. É só o que nós podemos fazer, porque nós vivemos um regime de preços livre. Óbvio que ocorrem os abusos, mas aí tem que ser um abuso mesmo para reclamar dos órgãos de proteção ao consumidor, porque o preço é livre, né? Por isso tu paga uma pizza R$30 num, daqui a pouco tu vai ver no outro é 90. E às vezes a de 30 é de melhor qualidade. Então nós é que temos que ser fiscais. O principal fiscal do direito do consumidor é o próprio. Uma vez me perguntaram quem é o próprio. Eu disse, boa pergunta. É a mesma coisa que mudaram, né, aquela plaquinha do elevador. Verifique se o mesmo está aqui nesse andar. Ninguém sabia o que era o mesmo. Aí disseram, seu elevador. Então tem que repetir. Quem é o mesmo? Na verdade, vamos pensar aqui o caso desse consumidor, né? Você tem que olhar como é que está aquele cardápio. Óbvio, né? E principalmente o preço, porque a oferta tem que estar o preço. Se não entendeu, perguntar. Pergunta. Porque quando chega ali a hora de pagar a conta, Aí deu. daí já era, né? É. A Marlene faz a seguinte pergunta: deixei meu carro em um estacionamento pago. Na volta, paguei tudo direitinho e fui pegar o carro. Só que no caminho acabei perdendo o ticket, que era a possibilidade para ela sair do local. Voltei no caixa, expliquei o ocorrido e disseram que abriria uma cancela, mas que eu teria que pagar uma multa. Paguei para poder sair. Está certo isso? Está totalmente errado. Ora, fica registrado lá que ela pagou, pagar multa por perder o ticket. Está totalmente equivocado. Tem que denunciar esse estacionamento aí no PROCON, Marlene. Não pode cobrar, não. Às vezes, Bonato, Ou se o não ticket... tivesse pago ainda, aí está escrito lá, olha, se você perder, isso aqui tem lá estabelecido, né, uma sanção e tal. Mas antes de pagar, perder, ela pagou. Senão que não ficou registrado lá. O comprovante é dela, ela pode até levar para casa esse comprovante. Pois é, mas vamos pensar que não fosse um ticket, tá? Mas que fosse, por exemplo, um cartão magnético, né? Daqueles estacionamentos. Para abrir a cancela e aí não abre Isso. a cancela. Ou, aí... ou você pagou o cartão magnético e perdeu o cartão magnético no caminho, né? Para ir até o carro. Aquele cartão, logicamente, tem um custo, mas não seria um custo que deveria ser absorvido pelo próprio estacionamento? Mas é óbvio. E outra coisa, o senhor não pode sair. Como que eu não posso sair? Isso... Alguém entendeu? Me detiveram aqui agora, o que é isso? Está totalmente equivocado. Por isso é que eu digo, publicize isso para que a gente não vá. Me diga depois qual é o estacionamento, que eu não passo nem na frente. É assim que a gente tem que agir, Nilton. Ora, tem o registro ali. Né? A IA, não estão falando que a IA veio para resolver. Eu não sei se veio, mas tudo bem. Última pergunta rapidinho. O Gerson faz a seguinte questão. Comprei um celular e verifiquei ao abrir a caixa que não havia carregador. Voltei da loja e me disseram que aquela marca não oferece carregador. Eles podem fazer isso? Isso foi uma discussão muito grande também, porque achavam que era venda casada. Tinha uma empresa grande, que eu não vou citar o nome, que não mandava carregador. Andou saindo aí alguma
portaria, ato administrativo aí da Secretaria Nacional de Justiça dizendo que é obrigado a ter o carregador. Mas ainda não está pacificado. Eu não chego nem perto de uma empresa que vende sem carregador. Não compro da que tem carregador. Mas não é ilegal ainda, mas é bom reclamar aos órgãos de defesa do consumidor para que nós tenhamos uma lei especial nesse sentido. Não há ainda. Por isso que há as discussões judiciais. Bonato, muito obrigado pela tua participação aqui no Consumidor em Pauta e a gente volta amanhã, terça-feira, com mais um programa que responde às suas dúvidas. Tchauzinho.